Olá, continuando o vídeo anterior, agora a gente vai calcular o coeficiente de correlação, bem como a sua significância estatística, usando um programa estatístico. Eu escolhi aqui o Prisma, que é um programa bastante utilizado pelo pessoal da área biológica. Ele é prático de usar, algumas vezes ele não dá todas as opções possíveis para a estatística, mas ele resolve 90% da demanda mais comum do pessoal que trabalha com experimentação animal, pessoal da área da fisiologia e da farmacologia. Vamos lá, a gente vai escolher um tipo de gráfico XY e a gente vai escolher essa opção aqui que você coloca os seus próprios dados. Tem uma opção que você pode escolher, começar aqui com um tutorial em que ele já tem alguns dados pré-tabulados e aí você substitui pelos seus. Mas a gente vai com a tabela em branco. Nos X vão ter números e no Y vai ter aqui um valor de Y para cada ponto. Então a gente cria e temos nossa planilha de X e de Y. Você pode fazer várias correlações ao mesmo tempo, mas a gente só vai ter um par aqui. Então ele te dá um X e a possibilidade de colocar vários Ys. Vamos lá para a nossa planilha do Excel e relembrar o exemplo. A gente tinha um grupo controle, um grupo stress e a correlação que a gente calculou manualmente no vídeo anterior era: será que tem correlação entre imobilidade no teste da natação forçada e BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro? A gente viu que há uma correlação calculada numericamente, mas na verdade não tem uma significância entre ela, até porque o n é muito pequeno. A gente não calculou essa significância, mas a gente vai ver que não tem. A gente vai ver agora que não tem. Esses são os valores, a gente vai copiar e colocar no Prisma. Aqui a nossa imobilidade e aqui o BDNF. Para analisar essa correlação, a gente vai aqui em Analyze, vamos escolher dentro dessa categoria XY a correlação, damos OK, e o que vai ser importante aqui vai ser dizer se os dados têm ou não têm uma distribuição normal. Se sim, ele vai calcular a correlação de Pearson. Se não, ele vai calcular a versão não paramétrica, que é a de Spearman. Vamos assumir que seja paramétrico, então a gente diz que sim, e vamos dar OK. Com isso, a gente encontra que o valor de R é de menos 0,7 e a gente tem aqui um valor de P que é não significativo, tá? Acima daquele valor crítico que a gente costuma utilizar de 0,05. Ele diz o nosso número de pares, ele dá o intervalo de confiança, algo que alguns programas estatísticos não fornecem, então isso aqui é interessante. Ele dá o valor de R ao quadrado, que é a porcentagem da variância explicada, por exemplo, o quanto da imobilidade é explicada pelo BDNF. Então, 50% da variância da imobilidade é explicada pelos níveis de BDNF. Isso não diz nada sobre fatores causais, não diz que um causa o outro, mas diz que eles acontecem juntos. Bom, na verdade, não acontecem juntos justamente porque a gente não tem um P significativo. Então, isso aqui pode ter sido fortemente ao acaso. A gente não tem confiança para dizer que isso de fato acontece. Essa é a análise, mas agora eu queria justificar o porquê que eu recomendo não fazer com todos os seus grupos separados, se eram grupos separados originalmente. Ah, eu tenho um N de 4, mas se eu juntar com os controles, talvez eu tenha um valor significativo. Vamos ver aqui, antes disso, o gráfico que o Prisma dá. Então, ele já calcula um gráfico, já plota um gráfico aqui automaticamente, que é muito parecido com o gráfico que a gente fez manualmente aqui. Então, os mesmos valores,
o mesmo valor de R. Esse valor de P a gente não tinha calculado, eu tinha dado um spoiler no vídeo anterior dizendo que não seria significativo. A gente só tinha feito o cálculo do valor de R por si só. Vamos voltar aqui para o nosso gráfico. Então, lembrem da cara desse gráfico. Vamos duplicar aqui até para gerar um gráfico novo. A gente vai duplicar essa família e vai dizer que aqui tem todos os dados. Em todos os dados, a gente vai copiar e colar os dados do controle. Com isso, a gente consegue ver, ele já gera automaticamente uma análise. Ele está dizendo que é um P significativo agora, com um R de menos 0,92. Apesar disso, quando a gente olha o gráfico, a gente vê um acúmulo muito grande aqui de dados que estão muito perto do 100. Então, na verdade, a distribuição disso aqui não vai ser muito normal. Ela vai seguir uma cara mais esquisita, porque o BDNF está muito próximo do 100. Então, no animal controle, no animal que não sofreu nenhuma perturbação, vai ter pouca oscilação natural dessa proteína. Então, por isso que isso concentra. Você começa a ver uma variabilidade maior quando você insere algum fator adicional, como no caso o estresse. Então, tomem cuidado quando você, para não reproduzir, na verdade, na correlação, um novo gráfico de barras, porque aí não te dá nenhuma informação a mais do que você já tinha quando você olhou para esses dois pares de barra. É um pouco tentador, às vezes, porque você aumenta o N quando você junta todo mundo, inclusive o valor de R aumentou, mas quando a gente olha essa distribuição do BDNF, ela fica um pouco menos interessante por ter justamente pouca dispersão. Era isso. Espero que tenham aprendido a fazer análise de correlação. Ela é muito parecida em outros programas estatísticos, seja no SPSS, no SigmaPlot ou no Estatística. Até o próximo vídeo. Tchau!